Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco da fatoração e decomposição em fatores primos. Mas antes disso, vamos considerar aqui alguns exemplos. Primeiro, dependendo do número, ele apresentará uma quantidade distinta de divisores. Ou seja, fizemos aqui dois exemplos para observar justamente esse fato. Aqui, se pegarmos aqui os divisores do número 6, quem eu posso dividir aqui o 6? 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Então, ele apresenta 4 divisores naturais. Já o 7, quem são os divisores do 7? Só é quem? Só é o 1 e o próprio 7. Então, observe que, mudando o número aqui, podemos ter uma quantidade diferente de divisores, ou seja, uma quantidade distinta. Aqui temos 4 divisores para o número 6 e aqui temos apenas 2 divisores para o número 7. Então, um número natural que possui apenas 2 divisores naturais, ou seja, o 1 e ele mesmo, é denominado o quê? Número primo. Ou seja, um número que só apresenta 2 divisores, 1 e ele mesmo, é um número primo. Ou seja, o número 7 é um número primo. Por quê? Porque só tem 2 divisores. Caso contrário, se ele tiver mais de 2 divisores, ele vai ser denominado número composto. Ou seja, o 6 aqui é um número composto. Ou seja, ele apresenta mais de 2 divisores. Então, os primeiros números naturais primos são quem? O 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31. São números que apresentam apenas 2 divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. O 2 só tem 2 divisores, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. Ou seja, o que é que eles têm em comum? Por exemplo, aqui, 23 só dá para dividir por quem? Por 1 e pelo próprio 23. Então, temos aqui duas observações bastante importantes que temos que levar em consideração. São quais? Os números 0 e 1 não são primos nem compostos. 0 e 1 nem é primo nem é composto. 2. O único número natural par e primo é quem? É o número 2. Ou seja, ele é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Por exemplo, o 4 apresenta o quê? Mais 2 divisores. O 6 também, o 8, o 10, o 12. Então, o único par e primo é quem? É o 2. Então, vamos ver essas informações aqui, para a gente continuar a aula. Fatorar. O que é fatorar? Fatorar é decompor em fatores primos. É escrever como uma multiplicação. Lembrando o seguinte, olha o lembrete que temos aqui. Fator é um elemento da multiplicação. São os números que participam da multiplicação. Ou seja, quando temos lá em uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 5 igual a 10, o 2 e o 5 são quem? São os fatores. Ou seja, quando eu multiplico os fatores, eu resulto lá em quem? No produto, ou seja, o produto final que é o número 10. Então, olha o exemplo que temos aqui. 6 pode ser escrito como uma multiplicação. Ou seja, 6 aqui pode ser quem? 2 vezes 3. Aqui estamos colocando o pontinho para indicar a multiplicação. Então, o 6 pode ser quem? 2 vezes 3. Quando fazemos que 6 é igual a 2 vezes 3, como fizemos aqui, fizemos a decomposição do número 6 em fatores primos, pois os números 2 e 3 fazem parte dessa multiplicação, são números o quê? São números primos. Ou seja, o 2 é um número primo e o 3 é um número primo. Ou seja, escrevemos como uma multiplicação onde os fatores são 2 números primos. Ou seja, temos também outra forma de fazer. Como seria? Vamos fazer aqui. Eu vou pegar o 6 que está aqui e vamos dividir. Nessa coluna aqui vai ficar apenas quem? Os divisores primos. Qual é o objetivo da gente aqui? É decompor aqui até chegar exatamente no número 1. Ou seja, o que vamos fazer? 6, eu sei que 6 pode ser dividido por 2
e pode ser dividido também por 3. Então vamos pegar o seguinte aqui. Vamos começar a dividir por 2. Professor, poderia começar a dividir por 3 também? Poderia, não tem problema algum. Mas vamos começar aqui com o 2. 6 dividido por 2 é exatamente quem? É exatamente 3. Então ficou aqui o 3. 3 agora dá para dividir por quem? 3 é um número primo. Ou seja, só dá para dividir por 1 e por 3. Então vamos dividir aqui por 3. Por que dividir por 3? Porque o nosso objetivo aqui é chegar aqui em 1. Então, 3 dividido por 3 é exatamente 1. Chegamos onde queríamos? Chegamos, escrevemos o 6 como uma multiplicação, certo? Aqui, ó, 2 e o 3 aqui. Então, esses números aqui eu vou colocar aqui na forma de multiplicação, ou seja, 2 vezes 3 aqui é igual a 6. Professor, se eu tivesse começado a dividir por 3, tinha ficado diferente? Não, por quê? Observe. 6 aqui, ó, se começássemos pelo 3, poderia começar pelo 3? Poderia, 3 é um número primo. Nosso objetivo é essa coluna aqui só ter números primos. Então, 6 dividido por 3 é quem? É 2. 2 aqui só pode ser dividido por 1 ou por 2. Então, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 é quem? É 1. Então, aqui, ó, vamos escrever, ó. 3 vezes 2 é quem? É o próprio 6, ó. Foi igualzinho aqui. O que foi que mudou? Só a posição aqui, mas não influenciou no resultado final. 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 2 também é 6. Então, decompor é o quê? É dissolver até chegar ao número 1. Ou seja, é o que nós fizemos aqui, ó. Até chegar ao número 1. Esse processo vai dividindo, ou seja, essa coluna aqui, que são os divisores, são números o quê? São números primos, ou seja, só vamos dividir aqui por números primos. Então, gente, prosseguindo, ó, temos mais uma observação. Qualquer número par é divisível por 2. Então, sempre quando formos começar lá a fatorar o número, podemos, se o número for par, podemos dividir por 2 para início. Então, observe que o processo anterior de fatoração pode ser feito com um ou mais números simultaneamente. No nosso primeiro exemplo, fizemos apenas com o número 6. Podemos fazer com 2 números aqui, com 3 números, 4, 5 números. E como é que vai proceder? Vai proceder da seguinte forma. Então, vamos observar esses exemplos. Primeiro exemplo que temos. Vamos dividir quem? Ó, fatorar o 6 e o 10 aqui simultaneamente. Então, observamos o seguinte. Ó, o 6 e o 10 são números pares. Então, podemos começar a dividir por quem? Por 2. Então, sabemos que 6 dividido por 2 é quem? É 3. E 10 dividido por 2 é exatamente 5. Então, observe que chegamos aqui ó, em 3 e em 5. Nenhum dos dois é par. Então, vamos procurar os divisores. 3 aqui é um número primo. Dá para dividir por 1 e por 3. E 5 também é um número primo. Dá para dividir por 1 e por 5. Então, vamos começar aqui a dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é exatamente 1. Então, aqui ó, já chegamos onde queríamos. Chegamos de 1. O 5 não dá para dividir por 3. Então, vai baixar ele, vai repetir ele aqui embaixo. Agora, ficamos só com 1 e 5. O 5 aqui só dá para dividir por quem? Por 5. Então, 5 dividido por 5 é quem? É exatamente 1. Esse 1 aqui, dessa outra coluna aqui, pode só baixar ele. Não tem problema algum, pode baixar. Então, ó, chegamos no nosso objetivo, que é quem? Que é 1 e 1. Então, uma observação aqui. Professor, só dividiu aqui por 3. Eu poderia já ter dividido por 5? Poderia. Se você dividisse aqui por 5, aqui, o outro você ia dividir por quem? Por 3. Observe, ó. 6 aqui, 10, ó. Começando, ó, por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui, os dois são primos. Então, eu vou dividir quem primeiro? Eu vou dividir ó, o 5 primeiro. 3 aqui não dá para dividir por 5, então vai repetir. 5 dividido por 5 é exatamente 1. Então, aqui, ó, chegamos ao nosso objetivo em 1. Agora, falta só quem? O 3, ó. 3 dá para dividir por quem? Por 3. 3 dividido por 3 é quem? É 1. Então, chegamos aqui ao nosso objetivo. Observe que essa coluna aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. É a mesma coisa que essa coluna aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 3. Então, os dois aqui, quando multiplicarmos, resulta no mesmo número. Segundo exemplo, que temos aqui, ó.
6 aqui e 15. Professor, agora aqui, ó, o 6 é par, dá para dividir por 2, mas o 15 não. Então, fica a critério. Eu vou começar aqui sempre pelo número par. Então, 6 dividido por 2 é exatamente 3. O 15, ele não dá para dividir por 2, então vamos fazer o quê? Vamos repeti-lo. Vamos baixar ele aqui. Então, 15 aqui dividido por 2 não dá, repetiu. Ficamos aqui com quem? 3 e 15. Uma observação, muito cuidado aqui, porque ó, 3 aqui é primo. Vamos começar a dividir ele logo. Ó. 3 aqui dividido por 3 é exatamente 1. Então chegamos aqui. Temos que observar o outro número. Ó. O 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 é exatamente 5. Então, se dividirmos aqui, ó, 15 dividido por 3 deu 5. Então agora ficamos com 1 e 5. O 5 aqui só dá para dividir por quem? Por 1 e por 5. Então vamos dividir ele por 5. Aqui, ó, baixamos novamente 1. 5 dividido por 5 é exatamente 1. Então, um cuidado que temos que ter aqui é o seguinte, porque ó, esse 3 aqui, ó, ele dá para dividir por 3. Então, ficou 1. Mas esse 15 aqui também dá para dividir por 3. Então, muito cuidado. Vamos prestar atenção direitinho, porque senão a gente pode se confundir. Repetir aqui o 15 e dividir. Então, vai ficar errado. Então, 15 dá para dividir por 3, que é exatamente 5. Então, cuidado ao observarmos isso. Por fim, temos aqui ó, o nosso último exemplo. 10, 20 e 30. Todos eles são pares, então podemos dividir por 2. Então vamos dividir aqui por 2. 10 dividido por 2 é exatamente 5. 20 dividido por 2 é exatamente 10. E 30 dividido por 2 é exatamente 15. Observe que aqui o processo ainda tem um número par, então eu optei por dividir por 2. Professor, eu poderia ter dividido aqui por 5? Poderia também, não tem problema algum. Professor, eu poderia dividir por 3, porque esse 15 dá para dividir por 3? Poderia também. Então, vamos observar aqui. Ó. Dividimos aqui por 2. Então, o 5 não dá para dividir por 2, então eu baixei ele aqui. O 10 dividido por 2 é exatamente 5. Então, colocamos aqui o 5. O 15 não dá para dividir por 2. Então, vamos repetir ele aqui. Ficamos agora aqui nessa linha com quem? Com 5, 5 e 15. Dá para dividir por 5 e esse 15 ainda dá para dividir por 3. Então, vamos dividir aqui por 5, que dá para dividir todo mundo. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é quem? É 3. Então, note que aqui ó, já chegamos no nosso objetivo, que é 1. Só falta aqui o 3. 3 é prima, então dá para dividir por 1 e por 3. Então, vamos dividir por 3. Então, repetimos 1 aqui e 1 aqui. 3 dividido por 3 é exatamente 1. Então, chegamos justamente nessa coluna aqui de divisores primos, ou seja, fizemos a fatoração. Ok? E assim terminamos nossa aula.